Do Senhor, em 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 41 a 43, diz assim a palavra do Senhor. Ô Lucas, liga a panela de pressão lá para mim. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Meus queridos, esse texto é apenas uma parte Como ficou mudo? de todos os capítulos. Estão me ouvindo? Muito bem, queridos. Voltando aqui, esse texto de 1 Samuel, capítulo 20, 41 a 43, é apenas uma parte de toda a história relacionada à amizade entre Davi e Jonatas. Jonatas, que era filho de Saul, o rei de Israel, e Davi era um jovem que estava iniciando, na verdade, a sua carreira militar. E Deus havia rejeitado o reinado de Saul e havia escolhido Davi como seu sucessor, e não Jonatas, filho de Saul. O que é interessante nesse texto é que, assim quando Jonatas teve a primeira oportunidade de encontrar-se com Davi, os dois firmaram uma amizade muito forte. E este laço de amizade perdurou até mesmo depois da morte de Jonatas. Isso porque os dois fizeram uma aliança e eles verdadeiramente estabeleceram a responsabilidade de cuidar um do outro enquanto estivessem vivos, e sendo os dois guerreiros, havia promessa de aquele que permanecesse vivo, depois da morte do outro, claro, cuidasse da família. Meus queridos, a amizade é algo fundamental na vida de todas as pessoas, e na vida dos cristãos em especial. Isso porque nos proporciona a possibilidade de tratarmos com as nossas fraquezas junto àqueles aos quais nós estabelecemos vínculos de amizade, podendo compartilhar das nossas dores, das nossas falhas, de forma reservada, abrindo o nosso coração para que essa pessoa nos ajude a encontrar os caminhos corretos, a corrigir as nossas falhas e até mesmo aceitar a forma como somos em alguns aspectos que não tem possibilidade de mudança, que faz parte da nossa vida mesmo, do jeito que somos, e naquelas que têm possibilidade de mudança, esse amigo pode nos ajudar. E a primeira coisa que devemos considerar para estabelecermos uma boa amizade é o fato de que a afeição entre um e outro precisa haver de uma forma de mão dupla. Davi tanto se afeiçoou por Jonatas quanto Jonas se afeiçoou a Davi. Os dois então simpatizaram um com o outro. E aí começou a se estabelecer essa rica amizade que perdurou por muito tempo. Meus queridos, no mundo que vivemos hoje, um mundo de desconfiança, de deslealdade, muitas vezes de traições, de maldades e de até dúvidas a respeito da verdadeira intenção da amizade de alguém para conosco. Isso se torna um pouco difícil. Mas o fato é que Davi e Jonatas, eles estabeleceram essa amizade, diz o texto, baseado numa aliança feita com o Senhor. O Senhor Deus de Israel era aquele que estava autenticando aquela amizade. Os dois tinham o mesmo propósito, agradar o Deus de Israel e servi-lo. E eles tinham outros propósitos semelhantes, como por exemplo ser um bom guerreiro. E Davi admirava Jonatas pelas grandes vitórias que ele tinha. E consequentemente Jonatas fez o mesmo. Quando Davi vence Golias, estabelece ali aquela amizade. E essa amizade então perdurou. E outro requisito importantíssimo, além desta afeição, além desse compromisso, além dessa lealdade, é o fato de colocarmos a vida do outro
em primeiro plano quando esta pessoa estiver em necessidade, ou principalmente quando estiver em apuros. Veja que Jonatas contou para Davi as intenções do seu pai Saul em matá-lo. Jonas não guardou esse tipo de segredo do seu amigo, pelo contrário, ele levou até ele as intenções malignas que estavam no coração do seu pai. O seu pai, então, no momento de ira, vira para Jonatas e diz assim: enquanto Davi estiver vivo, você não será rei. Porque todas as pessoas, Davi estava caindo na graça das pessoas para se tornar o rei, e consequentemente o reinado não seria do filho de Saul, que era Jonatas. Jonatas, queridos, nos dá uma lição maravilhosa de alguém que abriu mão até mesmo de um reinado, para ser fiel à sua amizade, para ser fiel àquilo que Deus estava trabalhando na vida de Davi a benefício de todo o povo. Abriu mão dos seus caprichos, dos seus desejos para abençoar a vida dos outros. Meus queridos, que nós possamos com essa palavra reforçar a nossa amizade com aqueles que nós tivemos o privilégio de estabelecê-las no Senhor há muito tempo atrás. E aqueles outros que tivemos a oportunidade de conhecermos ao longo da nossa caminhada cristã, que possamos reforçar esta aliança com o Senhor de amizade e trabalharmos para que as nossas imperfeições, as nossas fragilidades sejam corrigidas e sejam valorizadas. Um caráter cristão que valorize o seu próximo, que ame verdadeiramente com lealdade e com fidelidade aqueles que Deus nos abençoou para estar perto de nós e sermos também bênção na vida deles. Que possa ser assim na vida de vocês, que possa ser assim na vida de todos nós e que possamos reforçar esses laços em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, pedindo ao Senhor que reforce isso no nosso coração. E você que tenha se lembrado de algum amigo que está distante devido a essa questão de isolamento social, ou mesmo aquele que está distante por outros motivos, que você pense nele, ore por ele nesse instante, abençoe a vida dele e, se possível, procure reforçar os contatos novamente em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Colocamos cada servo do Senhor que recebeu essa palavra. Cada um de nós, Senhor Deus, que temos amizades abençoadas pelo Senhor, edificadas e fortalecidas no altar do Senhor. Alianças feitas debaixo do seu amor, da afeição e da graça de Jesus Cristo, que nos proporciona um coração aberto e uma vida de um verdadeiro amor irrestrito para aqueles aos quais o Senhor colocou em nosso caminho, para abençoarmos e amarmos dentro da sua palavra e dentro da sua vontade. O Senhor abençoe o teu povo e edifique a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus.